nós vamos trabalhar com o livro Grupos e Organizações, do autor Georges Lapassade, e aí a gente vai a ideia é passar por aqueles capítulos, vai discutir alguns conceitos sobre instituição, instituído e instituído. Opa! Agora eu escutei todo mundo aí. Então é o seguinte, essa aqui é uma das frases dessa que eu acho muito importante de Lapassade, que ele vai falar, olha, se o homem quer ser sujeito, ator consciente da sua história, ele deve analisar as instituições da qual depende. E isso diz um pouco sobre a perspectiva dessa análise institucional, dessa leitura sobre grupos, desse direcionamento que Jorge Lapassade vai apresentar para a gente, que eu preciso compreender que o grupo está dentro de uma instituição. Eu preciso entender o que diabo de instituição é essa. Alguns de vocês já devem ter feito a disciplina análise institucional, então vai só acrescentar um pouco, ou vai relembrar um pouco, e aí eu também conto com a participação de vocês para me ajudar na discussão sobre isso. Esse aí é o livro que a gente vai ver, Grupo Organizações e Instituições, eu vou colocar ele lá para vocês na parada lá, que eu esqueci o nome, no Moodle. E esse bonitinho é o Jorge Lapassade. Então, Jorge Lapassade, ele morreu em 2008, nasceu acho que em 1927, dentro da obra dele você vai ter grandes livros sobre análise institucional. Ele é considerado como um dos precursores da análise institucional junto com um outro francês chamado Loraux. Lapassade já esteve aqui no Brasil já por volta do final dos anos 60, não, acho que 72, para ser mais exato, numa parceria França e Brasil, ele teve na UFMG, fazendo alguns debates aqui, e inclusive querendo fazer um formato de análise institucional na organização educacional da UFMG, então, na instituição, quer dizer, na organização UFMG. O livro que a gente vai trabalhar, Jorge Lapassade também, ele é sociólogo, e ele vai trabalhar um pouco uma junção que a gente vai ver da sociologia, da psicologia, da pedagogia, para entender esse sujeito dentro da instituição. O livro que a gente vai perpassar, ele tem 5 capítulos, sendo esse primeiro capítulo que vai falar um pouco sobre a organização, instituição e sua relação com o trabalho. Então é importante, assim, como sociólogo, ele vai trazer para a gente o marxismo nessa discussão do grupo, que é muito interessante. Ele vai retomar alguns autores clássicos, mas ele vai trazer a discussão do marxismo, a discussão sobre o Estado, a discussão política sobre esses grupos. O capítulo 2 desse livro vai falar sobre formatos de intervenção, e aí vai até apontar algumas discussões sobre a pesquisa e sobre a intervenção. Jorge Lapassade ele vai ter como norte a implicação do pesquisador no campo. E essa implicação, ele vai estudar um pouco disso, falando da participação desse interventor, desse pesquisador, desse psicossociólogo que está lá, e também vai ter afetos, vai ter conflitos com o grupo, então ele vai fazer uma discussão sobre isso. Mas ele vai discutir algumas questões aí que a gente já discutiu, sobre a coesão do grupo, sobre a criatividade no grupo, sobre as relações de comunicação. Ele vai, inclusive, tomar outros autores como referência, mas ele vai passar sobre essa discussão também. Ele vai trazer uma discussão também importante para a gente, que é sobre a burocracia. Então, ele vai trazer o norte da burocracia como um problema, mas, ao mesmo tempo, como algo muito concreto na nossa sociedade. Ele vai trazer suas implicações e a sua relação até
mais clara com a pedagogia, com o processo de aprendizado. Aqui nesse capítulo 4 ele vai falar sobre instituição, mas vai falar também sobre as instituições escolares, o fenômeno burocrático nessas instituições, e um pouco sobre a técnica de autogestão, que é importante. No capítulo 5 ele vai falar sobre a dialética dos grupos, e esse é até um subtítulo do livro, que é importante a gente entender assim, que ele está falando da dialética, da lógica grupo, organização, instituição, então como que existe uma retroalimentação desses entes desse mesmo mecanismo, né? Então vai falar sobre grupo de formação, sobre juramento, organização, inclusive alguns conceitos que a gente já viu também em outros teóricos que vão estar aqui dele também, sobre esse juramento do grupo, sobre a organização, sobre o terror do final do grupo, e outras possibilidades que vão estar aí nessa perspectiva do Georges Lapassade e dessa obra bonitinha que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Cadê o grupo Organização e Instituição? Depois eu mostro aí para vocês. Um livro muito legal. E aí ele vai fazer uma introdução para a gente. Na verdade, quem vai fazer a introdução do livro dele é o Renis, que é um outro francês, que vai falar um pouco sobre o que é que Georges Lapassade pretende com essa discussão sobre a instituição. Então, como eu já disse para vocês, Georges Lapassade vai ser um dos responsáveis pela análise institucional. Embora as contribuições de Lapassade não sejam nomeadas pelo autor como psicologia institucional, sua produção teórica é fundamental para compreendermos esse campo de problema. Então, ele não é psicólogo, mas vai participar muito do campo da psicologia. Na verdade, ele não vai participar muito do campo da psicologia, não, porque o psicólogo é muito clínico. Vai participar muito do campo dos psicólogos sociais. Assim. O que Lapassade busca compreender é a dialética, então lá, voltando à lógica da dialética, esse processo de reelaboração, de reconstrução dos conceitos, de questionamento e desconstrução dos próprios conceitos. Então vai participar dessa coexistência da dialética entre grupo, organização e instituição, que é nomeada de análise institucional. No Brasil vai ter, como eu disse para vocês, um grande boom nos anos 70, e ela vai ser uma maneira singular de entender o que são as relações instituídas, bem como a forma de trabalhá-las ou agir sobre elas como psicólogo, como educador, como assistente social. Sua proposta busca estabelecer um método de compreensão das relações que os indivíduos e os grupos mantêm com as instituições. Olha, sua proposta busca estabelecer um método de compreensão. Então, ele quer organizar um método para compreender a relação indivíduo, grupo e a organização e em si a instituição. A análise institucional vai buscar articular psicologia social, sociologia e pedagogia, pegando na pedagogia institucional uma crítica à autoridade do conhecimento, buscando redimensionar a relação com o espaço, tempo e com o educador educando. Então, busca questionar muito essa posição do saber, de quem tem esse saber, dessa relação hierárquica e autoritária que a própria educação vai ter. Na psicologia social, vai tentar entender a psicologia social e a institucional, ela sai muito do campo individual e busca entender essa relação de sofrimento institucional que perpassa. Então, assim, eu atendo alunos e professores de uma outra universidade, eles estão sofrendo muito com
o momento da educação que nós estamos vivendo, como vocês também devem estar sofrendo com isso. E é interessante porque o primeiro posicionamento que eu tenho com esses alunos é relacionar, ou com professores, é relacionar o sofrimento à instituição. Então, assim, a culpa não é minha. Não quer dizer que eu não tenha culpa nesse contexto, mas eu preciso entender que existem outros fatores institucionais que perpassam. Então, o professor não adianta ficar se culpando, nossa, pô, os alunos não estão assistindo, pô, não está dando certo. Tem um contexto institucional da educação, tem um contexto institucional do Estado que vai influenciar aí. Então, a psicologia social, ela faz uma leitura do sofrimento, mas mais do que isso, ela tenta desconstruir esse sofrimento. E isso é muito básico, assim. Quando a gente vai discutir meritocracia, as pessoas ficam se questionando, nossa, eu não dou conta, eu não sou capaz, não sei o quê, escambau. Mas a discussão de meritocracia, ela tira muito os contextos institucionais. Ela coloca no sujeito ele como sujeito que tem que dar conta, que tem que vencer. Ela tira lá que eu tenho que ter uma rede, que eu tenho que ter apoio, que eu tenho que ter investimento, que eu tenho que ter condições. Hoje, por exemplo, a gente faz uma discussão lá sobre o Enem. E aí vai colocar lá, vai ter o Enem. E aí o aluno lá da escola pública vai se sentir péssimo, não sei o quê. Pois é, ele tem, inclusive, direito de se sentir péssimo. Mas não por culpa dele, mas por culpa do processo de exclusão que ele tá sofrendo. A psicossociologia, ela vai articular mais isso ainda com o estudo de pequenos grupos e dinâmica de grupo. A psicossociologia, ela faz muito uma ligação entre autores sociólogos, entre a psicanálise, entre a análise de instituição, ela faz um processo bem ampliado com alguns autores, que é extremamente importante também. Então, a análise institucional busca realizar crítica às instituições. Essa palavra é muito importante. Eu quero criticar essas instituições, mas não simplesmente uma crítica vazia, mas uma crítica desconstrutiva para possibilitar uma maior flexibilidade, uma maior movimentação, inclusive para uma criação de novas instituições. O mais importante que a análise institucional vai trazer é a possibilidade de criação, não só crítica, mas criação de outras coisas também. Então, o seu objetivo não é questionar a eficácia ou a função das instituições, uma vez que elas realizam a mediação entre indivíduo e sociedade. Neste sentido, as instituições sempre cumprem uma função social específica. Então, olha, não é a função de falar se ela está funcionando ou não, mas é a função de falar dos impedimentos que ela pode gerar. E isso gera a impossibilidade de novas criações. Então, o objetivo, desvelar as instituições, explicitar suas estruturas, explicitar relações de poder. Eu gosto muito quando em alguns artigos, alguns projetos, algumas pesquisas, eu vou lá ver o objetivo e aí está lá desvelar, compreender, explicitar, desconstruir. É uma ousadia, mas é um exercício. Assim, desvelar, eu quero mostrar aquela nova leitura. E isso é muito, muito difícil. Assim. Ao contrário de eu querer quantificar, de eu querer simplesmente expor, eu quero ir além daquilo ali. A análise institucional não especifica um tipo de instituição privilegiada. Então, a análise institucional ela não vai falar de uma discussão só sobre a educação, só sobre a religião. Ela é uma leitura que precisa perpassar por todas as possibilidades. Então, as consequências e implicações práticas da teoria são limitadas, uma vez que para cada instituição as ações dos psicólogos sofrerão alteração. Então, eu vou criar uma perspectiva, um método para, seja lá qual instituição for, e mais ainda para não pensar em uma instituição só. Então, eu preciso criar um método, e é isso que o Jorge Passado vai estar fazendo,
que eu consiga observar isso em qualquer espaço. Então, ele vai trazer algumas ferramentas importantes para a gente, porque é isso, assim, quando a gente chega lá no CRAS, eu, enquanto sujeito que estou mediando aquele grupo, eu preciso entender a assistência social como um todo. E isso é muito engraçado, assim, os conflitos que a gente vai ter na ponta de, inclusive, psicólogos e assistentes sociais, é que você vai ter psicólogos chegando em determinadas instituições e querendo fazer clínica, querendo fazer um atendimento quase de consultório, sem entender aonde eles estão. Isso é uma característica muito clara em concurso. Assim. O sujeito vai lá, faz um concurso para trabalhar na prefeitura e acha que tem que fazer um consultório sem entender as demandas políticas do município, sem entender o público que ele tem, sem entender aonde que ele está, qual instituição que ele está vinculado, qual organização e qual grupo que ele se aceita. A proposta de La Passagem, ela parte da necessidade de questionar o instituído e indica a autogestão. Isso é muito legal. A gente vai ter o conceito de instituído e instituinte, mas basicamente a gente está falando de um sujeito estático dentro de uma instituição e de um sujeito com possibilidade de criar. Então, a gente fala, o que lá passado está falando é isso, é questionar isso que já está instituído, isso que está lá e fala isso é isso e ponto final, e indicar a possibilidade de autogestão, de novas construções, de liberdade, de possibilidade de se assenhorar para construir novas saídas, como uma forma de superar conflitos no interior das próprias instituições. A grande maioria dos conflitos que a gente vai ter, e vai perceber dentro das próprias instituições, vai dizer dessa imobilidade, dessa estática da instituição. A instituição, a gente vai discutir um pouco o que ela é, mas ela por si só, ela às vezes faz o exercício de se tornar estático para sua manutenção. Mas é isso, assim. Tem uma série que eu comecei a assistir um pouco tempo atrás, que chama Os Deuses Americanos. E a série, o que ela vai falar? Assim, de como os deuses vão sendo substituídos e vão assumindo outras funções. Mas ela está falando de vários deuses. Por exemplo, o deus internet, o deus telefone, o deus celular. Sabe assim, aquilo que a gente cria quase uma dádiva para aquela determinada coisa. A gente cria leis e regras e cria uma adoração. Ele está falando sobre isso. E que a gente faz isso com coisas materiais também. A gente dá uma fetichizada nessas coisas materiais. E aí a série vai colocando isso, assim, de que como que determinado Deus que era tão valorizado numa época como o telefone fixo. Era uma coisa assim, pô, quem tinha telefone fixo tinha dinheiro pra caramba. Pessoas, nossa, vendia o telefone, dois telefones, comprava. Era um negócio assim, era um poder gigantesco esse telefone. E aí, a série é legal porque ela personifica, né? Então o cara lá é o Deus telefone. E aí vai mostrando que chega uma hora que esse Deus é destituído do cargo dele, porque aparece uma outra coisa. E isso não só nessas objetos materiais, mas nos próprios deuses. Tá? Então, a deusa do amor vai se transformando em outras coisas, e assim por diante vai aparecendo essa série. Mas vamos lá. E aí vai falar que um dos aspectos relevantes da análise institucional é aquilo que eu já tinha comentado, é que a equipe de analistas institucionais faz parte do processo, fenômeno chamado de análise de implicação. Dessa forma, na ocasião de intervenção, a equipe de analistas deve examinar também seus próprios conflitos e contradições. Por isso que a análise institucional vai trazer, e a psicossociologia vai trazer a discussão sobre a pesquisação
uma forma muito clara, assim, de que, olha, você também faz parte desse grupo que você pesquisa. Você interfere nesse grupo e esse grupo é interferido por você. Por mais que você ache ser um sujeito parcial, você tem que, inclusive, assumir essa implicação sua aí nessa pesquisa. E o analisador que realiza a análise chama-se analisador aos lugares onde se exerce a palavra. Quer dizer, desculpa, é o analisador que realiza a análise. Chama-se analisador aos lugares onde se exerce a palavra, bem como a certos dispositivos que provocam a revelação do que está escondido. A análise institucional transforma a palavra terapêutica, escravizada pelos analistas, em palavra política, liberada e liberadora dos analisadores. Então, isso é muito legal também, porque ele está falando assim, olha, primeiro, a palavra, ela precisa ter um outro tom, ela precisa ter um tom de política, ela precisa ter um tom de participação, ela precisa ter um tom de liberdade. E é a palavra que é um objeto, que é o que vai exercer esse starting, esse impulsionamento inicial para que as pessoas se libertem. Então, a junção que ele vai fazer entre sociologia e psicologia, porque ele vai falar, olha, não tem como fazer isso, basicamente, se eu não colocar isso para fora, se eu não movimentar isso com um grupo politicamente. Então, é ela que é o primeiro start nosso aí. Então, ele vai valorizar essa posição da palavra como algo que pode se tornar político e que pode se tornar libertário. Eu gosto muito da discussão sobre arte, porque a arte eu acho que ela é uma expressão de linguagem espetacular assim, para mobilizações políticas e para libertação. Assim. Ainda mais em momentos onde a gente se sente tão policiado por algumas coisas, a arte volta a tomar essa força. Assim. E não só policiado, mas a gente se torna cerceado pela própria condição atual que nós estamos vivendo, não só política, mas como também de uma pandemia. Então a arte ela traz essa palavra libertadora em outros formatos. A análise institucional pode ser definida como um processo, e aí já pensando mais no método de intervenção, ela pode ser definida como um processo que tem como objetivo compreender uma determinada realidade social e organizacional. Então, é isso, é para isso que ela serve. Então, eu quero compreender uma determinada realidade social e organizacional. Então, eu vou ter que fazer uma análise a partir dos discursos e práticas dos sujeitos. Então, eu vou entender a partir da conversa com o outro, a partir da leitura, da compreensão daquele grupo ou daquele movimento. Ali. Eu vou entender tanto instituição, organização e grupo. E aí, essa análise institucional enquanto método, ela utiliza de um método constituído e de um conjunto articulado de conceitos, nos quais se destaca a encomenda. Então, essa primeira questão nossa. Então, eu vou ter lá um conjunto de conceitos, eu vou ter um método constituído e eu vou ter uma encomenda. Então, entenda que a leitura que eu estou fazendo aqui é que eu sou um sujeito, eu sou um profissional que vai fazer uma análise institucional, mas tem que ter uma encomenda clara sobre aquilo ali, que é o que é que a instituição está me pedindo. Então, vou colocar isso em exemplo mais claro. Olha só, eu trabalho com consultoria. Então, aí, ano passado ou retrasado, eu fui fazer uma consultoria lá em Poços de Caldas. Uma consultoria nas políticas de população de rua de lá. Aí, beleza. Então, eu recebi uma encomenda da prefeitura que era para me fazer uma capacitação
com, com os profissionais lá que trabalhavam com população em situação de rua. Essa era a encomenda. A partir do momento que eu chego lá e que eu encontro com o grupo, entendo a organização, entendo a instituição, eu vou deflagrar um processo de intervenção através da demanda. E isso é importante entender. O que é a demanda? É o que corresponde às solicitações e desejos da galera que estava lá, dos trabalhadores. Então, entre o que a instituição deseja e entre o que os trabalhadores demandam, vai ter uma diferença. A primeira é a encomenda e a segunda demanda. Eu chego sabendo que tem uma encomenda, e aí, a partir do momento que eu estou lá, vai ter outra coisa que é uma demanda real, uma demanda das condições do grupo. Eu saio do distanciamento da organização e chego lá no grupo. E aí o grupo me fala sobre condições de trabalho, o grupo vai me falar sobre salário, vai me falar sobre várias outras coisas. Eu vou pegar essa demanda e jogar fora? Não. Porque eu for lá para dar uma capacitação? Eu, enquanto um consultor, eu vou pegar essa demanda e vou tacar ela lá no relatório, eu vou correr atrás de quem me contratou e falar, olha, a capacitação está aqui, está feita, mas tem isso aqui, ó, essa demanda que não é só de salário, mas que é uma discussão sobre outras questões, que é uma busca pela palavra de outros interlocutores que eu não posso responder e que tem um sofrimento sobre isso. Assim. Então, eu não posso negar questões reais lá. E o cara gosta de trabalhar com a população, mas só que não tem como ir, porque não tem carro, porque não tem isso, porque não tem aquilo outro. Então, eu vou trabalhar a subjetividade do indivíduo, do grupo, mas vou entender também que ele tem que articular com a organização. Eu vou articular a demanda e a encomenda. E aí é importante, na prática, a gente entender que eu não vou negar a encomenda. Eu não vou chegar lá e falar, olha, isso eu não faço. Mas eu vou ter que adaptar as duas coisas. E eu vou chegar lá também na demanda e vou ter que ter claro que a partir do momento que a demanda ficar clara, eu vou falar, olha, eu tenho meus limites nessa relação. Mas eu vou escutá-la, vou, se possível, redirecioná-la, vou redirecionar para o grupo, inclusive porque eu acredito que esse grupo, ele é um mobilizador também, eu vou exercitar para que esse grupo se torne instituinte. Ele vai lá e coloque em prática seus desejos, ele desponte e articule essa relação de outra forma. A discussão sobre a instituição, ela vai partir desse conjunto onde vão se articular instituições, organizações e grupos. Esse desenho ele serve bem para a gente entender e orientar para onde esses conceitos vão assim. Mas sem descartar que é um retorno de cada um desses aqui. Esses aqui se entrelaçam de um jeito que a instituição não existe sem organização, que não existe sem grupo, que a organização não existe sem grupo e sem instituição, que é uma articulação contínua e constante. No prefácio lá, o Remy vai falar, ó, o autor vai enfatizar as noções de grupo, organização e instituição, que permitem nomear 3 níveis de sistema social. Eu estou falando que esses 3 são níveis de sistema social. Formam uma hierarquia estabelecendo uma relação de interdependência entre esses 3 níveis. O grupo